a intimação de um espírito. Sexta-feira é dia de contar história. Isso aconteceu no judiciário brasileiro. No ano de 1944, o juiz João Frederico Mourão Russell teve uma grande decisão. A família do escritor Humberto de Campos entrou com uma ação contra a Federação Espírita e o médium Chico Xavier, porque ambos publicaram livros que estavam dizendo que era do espírito de Humberto de Campos. A família não entrou com uma ação, porque estava denegrindo a imagem de Humberto de Campos. Não, ela entrou com a ação assim para o juiz, o senhor João Frederico. É o seguinte, a Federação Espírita publicou um livro atribuído a meu marido. Então o senhor decida, se for do meu marido, que os direitos autorais venham para mim, para a nossa família. E se não for do meu marido, que eles parem de usar e que paguem uma indenização. E na petição inicial, o advogado inclusive pediu que o Humberto de Campos falecido fosse intimado para poder depor nesse julgamento. Olha a difícil decisão desse juiz. Eu vou ler aqui o que esse juiz decidiu, porque todo mundo ficou aguardando. E aí, era o Humberto de Campos ou não? O juiz decidiu o seguinte: ao morrer, o indivíduo deixa de possuir direitos civis, logo Humberto de Campos não poderia reavê-los. Direitos autorais herdáveis limitam-se àqueles referentes às obras pelo escritor antes de sua morte. E por fim, essa ação resumia-se em uma mera consulta em base em perícia científica sobre espiritismo, fato alheio às prerrogativas do judiciário. Ou seja, o juiz não deu essa declaração, essa sentença declaratória se a obra era ou não de Humberto de Campos. E o interessante para finalizar essa história aí é que a família recorreu, então a decisão na primeira instância manteve, mas o legal é que o Chico foi no programa Cidade contra Cidade do Silvio Santos e o Silvio Santos pergunta para ele: Chico, é verdade que abriram um cofre de Humberto de Campos e lá tinha um livro idêntico ao que você tinha escrito e não tinha como você saber? Aí o Chico, na sua humildade, falou: não, realmente tinha um livro no cofre de Humberto de Campos e o que eu psicografei era semelhante a de Humberto de Campos. Isso está no YouTube, no programa Cidades contra Cidades do Silvio Santos. Esse é um caso interessante do nosso judiciário brasileiro. Um espírito foi intimado, era para ser intimado, para depor, e um juiz tinha que decidir se a obra era do morto ou não. Fatos curiosos.